A paz de Cristo. Salve Maria Imaculada. Hoje nós iremos lançar o nosso caderno escolar do Padre Pio, no intuito de levar Deus para as escolas. Esse caderno foi criado para ajudar as famílias a terem um instrumento que possa ajudar os filhos a buscar e a conservarem os ensinamentos da nossa fé católica. E para que elas não possam perder esses ensinamentos da nossa fé, mas que elas sejam de Deus no ambiente escolar. Pois a gente percebe que no ambiente escolar a criança não só aprende conteúdos, mas também assimila muitas ideologias que são transmitidas pelo convívio social. Por exemplo, a ideologia do consumismo, que desde cedo vai ser inserido na mentalidade das crianças que elas precisam estudar muito, de forma excessiva, para poder ter uma profissão de destaque, para poder ter muito dinheiro, para poder comprar o que ela deseja, carro, enfim. E essa mentalidade vai sendo totalmente oposta do que Deus nos pede. Deus pede que a gente busque desenvolver os dons que Ele nos deu, que a gente busque estudar, se preparar com um olhar voltado para o próximo, para que a gente possa servir a Ele através do próximo, pois todos os dons, todas as nossas capacidades foram dadas por Deus. E, infelizmente, as ideologias são contrárias a isso. E tantas outras ideologias, como o feminismo, a ideologia de gênero, que é oposta ao que Deus planejou para a família, para a pessoa no seu ser, na sua vocação. E essas mentalidades, essas distorções, afastam a criança de Deus, levam ela para um caminho diferente do que Deus sonhou para cada um. Podemos perceber de uma forma mais específica esse afastamento de Deus, né? Afastamento da criança a buscarem a Deus, porque a gente já pode perceber as crianças não tendo mais interesse de rezar, a criança não tendo mais interesse de ir à missa, de frequentar a igreja e ter um compromisso nos sacramentos que a igreja oferece. Então é preciso lembrar da nossa missão, de recordar que nós temos essa responsabilidade de mostrar às crianças, os nossos filhos, o caminho da verdade, o caminho de Deus. Jesus nos diz: deixai vir a mim todas as criancinhas. Temos essa missão de limpar essas ideologias, tudo que atrapalha a visão das crianças para chegarem até Jesus. Por isso que vamos apresentar para vocês esse instrumento, que é esse caderno. Então vamos apresentar para vocês esse instrumento, que é o caderno do Padre Pio. Como vocês sabem, a nossa mente ela vai assimilando tudo que a gente enxerga, vai nos influenciando porque transmite um sentido. E nessa imagem do Padre Pio já nos transmite uma pessoa que doou toda a sua vida, todos os seus dons para poder servir a Deus através do próximo. Padre Pio, desde criança, ele já se afastava do pecado, não gostava das brincadeiras de mau gosto, ia muito às missas, rezava com bastante frequência. E todos esses dons que Deus o concedeu foram crescendo cada vez mais dentro dele, até que ele chegou à sua vocação de ser padre e resolveu entregar todos os seus dons para Deus. E essa história que eu contei para vocês, do Padre Pio, está descrito aqui no início do caderno. Aqui é o bolso para colocar algum papel, alguma coisa que a criança queira guardar. Tem a oração do estudante. Os adesivos do Padre Pio, falando sobre os dons do Espírito Santo. Essa folha aqui é para poder anotar os dados importantes, os horários das aulas. Sabemos também que chega um tempo, né, que às vezes a criança ela precisa dos pais ou dos responsáveis esse estímulo. Então nós pensamos nisso e tem esse espaço aqui embaixo já para vocês pais ou responsáveis fazer uma oração simples, mas que possa servir com o intuito de levar a criança a ela buscar um sentido, buscar uma motivação para continuarem a estudar.
o calendário 2024, com as principais datas da igreja, com as datas também de feriados nacionais. Aqui são os dados da disciplina, a criança vai anotar as provas, trabalhos. E aqui tem a história que eu contei para vocês do Padre Pio e o oferecimento que ele fez dos dons para servir a Deus. Cada folha tem a marca d'água do Padre Pio e uma frase dele que diz assim: que Jesus, sempre soberano, reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno dos seus divinos dons. No verso tem a outra frase de Padre Pio: sigamos o caminho que nos conduz a Deus. E em cada matéria tem a explicação dos dons, de cada dom, trazendo a criança para poder clamar, pedindo ao Espírito Santo que esse dom cresça nela. Por exemplo, o dom da sabedoria. E aqui são orações para a criança clamar o dom e também entender esse dom. Temos também o dom da piedade, que diz assim essa oração: Espírito Santo, te peço que cresça em mim o dom da piedade, para que eu tenha cada dia mais um grande carinho por Deus, e que em tudo que eu for fazer, eu busque agradá-lo. E me lembre que Deus é meu Pai Todo-Poderoso, que está sempre me olhando e cuidando de mim. Eu sei que nunca estou só, por isso nos momentos de dificuldades, buscarei o meu Deus através da oração, pedindo o seu auxílio, pois confio que o Senhor sempre me ajuda. Também contarei com a ajuda das pessoas que o Senhor os destinou a cuidarem de mim, que são os meus pais ou responsáveis, para me consolar e me orientar nas dificuldades que eu estiver passando. Quero me comprometer em todos os meus deveres escolares, pedindo auxílio de Deus ao iniciar as aulas, as provas ou algum trabalho escolar, e também me esforçando para agradá-lo, fazendo o melhor que posso. E é assim que eu quero crescer, com o coração repleto do dom de piedade, para buscar a santidade todo dia. E assim está descrito nas matérias os outros dons, com orações, mostrando para a criança o que significa o dom e como ela deve clamar, pedindo a Deus. Na contracapa, temos também uma frase de Padre Pio que diz assim: quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo e deve devolver para Deus servindo. E assim, esse é o caderno do Padre Pio, gente. Então, o caderno apresentado, vamos falar um pouco sobre o material, né? Que ele tem esse airô, que é com 2 anéis, para poder dar mais resistência nas folhas, para não ser destacado com facilidade, que a espessura dele é mais grossa, né? 2 milímetros, e as folhas internas, ela tem a gramatura de 75, e ele é um caderno de 12 matérias. Mas se você quiser um pouco menos, também nós podemos oferecer. Então esse é o caderno do Padre Pio, que fizemos com muito carinho, pensando nas nossas crianças, de levar Deus para as escolas.